Boa tarde, pessoal. Bem-vindos à nossa segunda aula sobre coordenadas polares. Então, é a segunda parte da aula 4. Nessa aula, a gente vai resolver alguns exemplos sobre mudança de coordenada, para a gente entender bem o processo, para quando a gente for para mudança de coordenadas polares, que é o tópico principal, a gente já ter uma ideia do que acontece quando a gente realiza mudança de coordenadas, né? No caso aqui, eu coloquei um exemplo que eu trouxe no material de apoio de vocês. Tem esse exemplo lá resolvido, vou resolver junto para vocês, para reforçar a ideia. E aí eu trouxe um exemplo diferente também, para vocês terem uma quantidade maior de exemplos, tá? Então, vocês vão notar que a maior parte dos exercícios que tratam de mudanças de coordenada, eles vão trazer a sugestão de mudança, como eu trouxe aqui, tá? Então, olha, calcule a integral de e elevado a y menos x, dividido por x mais y, em que a região é limitada pela curva x mais y igual a z, e pelos eixos coordenados, fazendo as mudanças de coordenadas, u igual a x mais y e v igual a menos x mais y. Então, essa sugestão aqui, ó, de mudança de coordenada, a maior parte das vezes eles trazem. Algumas vezes o problema só pede para você resolver a integral, e a integral fica muito complexa de resolver, e aí a gente procura uma mudança de coordenada possível, né? Para ser feita. Então, nesse caso aqui, se vocês forem observar, esse carinha aqui é o que está embaixo da fração lá do expoente do e. E esse outro carinha aqui é a parte de cima, que só está escrito de uma forma diferente, né? Aqui em cima está o y primeiro, mas eles são equivalentes, esses dois termos, né? O numerador com essa expressão aqui, né? Eles são iguais. Então, assim, é uma maneira de fazer. Tipo, se não fosse dado essa sugestão de mudança de coordenadas, essa seria a escolha mais lógica caso a gente se deparasse com um problema como esse. A gente chamava a parte de cima do numerador de uma variável e a parte de baixo de outra variável, tá? Então, às vezes, assim, não é dado e aí a gente tem que recorrer a essas mudanças de acordo com aquilo que facilite na resolução do problema, tá? Então, como eu falei na aula anterior para vocês, esse daqui não tá escrito com o x e o y isolado, né? Mas eu consigo determinar quem é o x, quem é o y, resolvendo o sistema, né? Então, se eu somar as duas variáveis aqui, termo a termo, vai ficar 2y igual a 1 mais v, que é a mesma coisa que y igual a 1 mais v sobre 2. E se eu pegar e diminuir uma da outra, né, vou pegar a de cima menos a de baixo, vai ficar 2x igual a u menos v, então x é igual a u menos v por 2. E aí, tendo essas informações aqui dos variáveis isoladas, eu consigo calcular o determinante da matriz jacobiana, tá? Então, o que a gente vai fazer primeiro? A ideia é reescrever a integral. Então, o que a gente vai fazer? Reescrever a função em termos de u e de v, tá? Então, a gente vai escrever elas em função de u e de v. Como que fica ela em função de u e de v? A função fica e, a função que está dentro da integral, tá? Então, a função é e elevado a y menos x é o v, e embaixo é x mais y, que eu chamei de u. Então, essa é a função que a gente vai integrar agora, tá? Além da função com já substituídas variáveis, aí a gente vai precisar da matriz jacobiana. Da matriz jacobiana, quem que é? Eu vou repetir aqui, gente, mas vocês não precisam repetir isso todas as vezes. Eu vou repetir para vocês relembrarem, né? É o x parcial de u, a função x parcial de v, a função y parcial de u
e a função y parcial de v. Tá. O que a gente vai fazer? Então, a gente vai observar a função x e vou derivar essa função x só observando aqui a coordenada u. O v eu considero como se fosse constante. Então, u sobre 2 derivou, vai dar meio. Agora, em relação a v, mesma coisa. Menos v sobre 2 derivou, menos meio. Deriva y, 1 sobre 2. Estou derivando com relação a u, né? Então, u sobre 2 derivou, meio. Deriva em relação a v. V sobre 2, derivada, meio também. Calcula o determinante. Então, o determinante dessa matriz jacobiana, vai ser quem? Vai ser 1 meio vezes 1 meio, que é 1 quarto, menos, que é o sinal que vem lá do determinante, menos 1 meio da operação aqui de produto desses dois termos, né? Então, que vai ficar menos 1 quarto, então, fazendo a regrinha de sinal, fica mais 1 quarto. Então, o jacobiano da matriz vai ser 2 quartos, que é a mesma coisa que meio, tá? Bom, se desse número negativo, eu ia ter que desconsiderar o sinal e pegar só o termo positivo. Bom, então, dando continuidade, a gente vai montar a integral por meio daquela equação que a gente viu na aula anterior. Então, quando eu tenho uma integral numa determinada região em que as coordenadas tá em x e y, eu posso reescrever ela como uma integral uma outra região que a gente já vai determinar. Vai ser a função atualizada nas coordenadas u e v, então v sobre u, vezes o determinante do jacobiano, o módulo do jacobiano, que é meio, a gente tinha encontrado que é o determinante deu meio, então o módulo desse valor é meio mesmo, du dv. Então, sempre vai ser assim, a função em novas coordenadas, multiplicado pelo jacobiano, com as novas indicações de variáveis, tá? O jacobiano vai dar um valor numérico. E aí, a gente só precisa escrevê-lo ali para fora ali da integral, mas assim, no primeiro momento, vocês podem fazer direto ou vocês podem fazer como eu fiz, assim, passo por passo, tá? Beleza, gente, só que ainda falta pra gente começar a resolver essa operação, falta a gente determinar quem são os intervalos de integração. Então, aqui não estava indicada a região, estava escrito R, e aqui eu estou escrevendo que é uma região diferente, então um R asterisco. Mas no problema diz algo sobre o assunto, né? Diz que a região R ela é limitada pela curva Z igual a Y mais X e pelos eixos coordenados. Então, a gente tem que fazer um estudo dessa região para a gente poder determinar quem são os limites de integração. Então, primeira coisa que a gente vai fazer é só uma correção, gente. Aqui não é... Eu falei que é y mais z igual... y mais x igual a z. É y mais x igual a 2. Aqui meu 2 e meu z é bem parecido, tá? Eu me confundi, é z, tá? Opa, é 2, não é z. Então, assim, dando continuidade, o que a gente vai fazer? A gente vai começar pela parte dos eixos coordenados, tá? O eixo coordenado... Quando eu estou no eixo Y, significa que quando a gente está na região, a gente está no plano, né? A região a gente sempre determina no plano X e Y. Então, quando eu estou no eixo coordenado, se eu estiver no eixo coordenado X, significa que o Y é 0. Se eu estou no eixo coordenado Y, significa que o X é 0, tá? Então, a gente tem essa situação aqui, ó. Eu vou ter que fazer o estudo quando o X é 0. Quando o y é 0, então tem os dois eixos coordenados. E quando eu tenho o y mais x igual a 2, que é uma reta.
Aí, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer a representação do que a gente tem para a função atual e a representação para as novas coordenadas, tá? Então, fazendo o gráfico, eu teria a região inicial, essa região aqui, ó. Então, os eixos x e y, que seria cada uma desses dois pontos, e esse terceiro equação seria a reta y igual a 2 menos x. Se o x ali está negativo, é uma reta decrescente, que passa pelo ponto 2, né? Então, quando eu tenho lá x igual a 0, o y vale 2, né? Quando o x é 1, o y vale 1 também. Quando o x é 2, o y 0, né? Então, tem essa reta. Então, qual seria a região R? A região R é limitado pela reta e pelos eixos coordenados. Então, essa região que eu destaquei agora em vermelhinho. Beleza, quando a gente vai agora para outra coordenada, como que fica? Como que a gente atualiza essas informações, né? Então, a gente vai substituir quem a gente tinha para x, né? X aqui eu tinha isolado e tinha encontrado que x é igual a 1 menos v sobre 2. Então, eu vou colocar aqui, ó. 1 menos v sobre 2 é o valor de x, e isso eu tinha comparado com 0. Para o y, eu tinha encontrado 1 mais v sobre 2. Ele está sendo comparado com 0, então eu vou comparar com 0 também. 1 mais v sobre 2 igual a 0. Dessa primeira informação, a gente tem que, ó, 2 passa multiplicando, vai zerar, u é igual a v. E dessa outra informação, eu tenho que u é igual a menos v. Cada um dessas duas gera uma reta, certo? E aí, a terceira característica que a gente tinha era essa reta aqui, x mais y igual a 2, que eu vou usar os mesmos valores aqui, ó. O x é 1 menos v sobre 2, mais o y, que é u mais v sobre 2, e tudo isso é igual a 2. Então, tá, fazendo essas contas, o que vai acontecer? O v aqui tá negativo, aqui tá positivo, sobre os mesmos denominadores, vai embora. Sobra quem? U sobre 2 mais u sobre 2. Então, vai ser 2u sobre 2, que é a mesma coisa que u. U igual a 2, certo? Então, agora eu tenho novas informações para a gente atualizar, certo? Então, a região nova que a gente vai escrever, então, eu tenho lá um gráfico. Esse gráfico tem variável u e v. É um sistema de coordenadas com u e v. E a primeira informação que a gente tem é da reta u igual a v. A reta u igual a v é uma que passa pelos quadrantes ímpares, é a bissetriz do quadrante ímpar. U igual a menos v é a reta decrescente, que é a bissetriz dos quadrantes pares. Então, ele passa bem certinho no meio aqui, ó, entre os dois quadrantes, né? E, por fim, o valor u igual a 2. U é igual a 2, então, eu vou marcar aqui, ó, 1, 2, e o u é igual a ele. Então, o valor de v, ninguém diz, então, ele varia ao longo dessa reta constante. E aí, eu gero essa outra região aqui, ó. Então, ó, os limites de integração que a gente vai procurar, vai estar dentro dessa região pintadinha em cor de rosa, certo? Então, seguindo a ideia que a gente estava fazendo nos exemplos anteriores, a gente vai fixar uma variável e vai escrever a outra em função da primeira, né? Então, o que é o fixo aqui? A gente pode fixar o u de 0 a 2, ele está preso dentro desse intervalo. Então, u é fixo no intervalo 0 e 2. E dentro desse intervalo 0 e 2, o v varia. O v está variando dessa reta aqui para de cima. Então, ele está variando da reta
v igual a menos u até a reta v igual a u, tá? Aqui, gente, eu escrevi de forma contrária, porque eu tô escrevendo v primeiro, porque é a v que tá em função do u, tá? Mas elas são igualdades equivalentes, tá? Então, o u fica fixo entre 0 e 2, e o v tá variando daqui para cá, né? Da reta u, v igual a menos u, e até a reta v igual a u, certo? Então, v varia de menos u até u. E é isso que a gente vai colocar lá nos limites de integração na equação aqui inicial que eu tinha escrito, né? Quando eu escrevi a integral em função de u e v. Então, atualizando, né, esses dados. Então, vai ficar a integral de 0 a 2, integral de menos u a u, da função e sobre elevado a v sobre u, vezes meio, dv, du. Por que o dv vem na frente? Porque o v ele tá em função do u. O u tá fixo, ele é escrito como a primeira integral aqui, é a integral externa, tá? Bom, então a gente vai calcular essa integral. Essa integral é uma exponencial. Eu vou considerar o u constante na primeira integração e o v como variável. Então, a gente vai ficar com o seguinte. A gente vai precisar fazer uma nova mudança de coordenadas. Eu vou fazer aqui, vou usar uma outra letrinha para a gente poder resolver isso, tá? Então, olha, para a gente resolver, ficar mais claro, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai mudar a variável v sobre u para w, tá? E aí, a gente vai derivar. Lembrando que eu tô na variável v, então, vou derivar em relação a v. Então, vai ficar dw igual a dv, e o u é constante. Então, o u eu vou carregar, é como se fosse um número. Então, eu sempre vou carregando essas informações. Esse u não tem ali dividindo, né? Então, eu vou passar, só tem o dv. Então, eu vou isolar o dv. E vou passar ele, que ele tá dividindo, eu vou passar para o outro lado lá, multiplicando. Vai ficar u vezes dw igual a dv. Então, substituindo agora essas informações. O 2 eu vou escrever como uma constante lá para fora da integral. 0,2 menos u a u, e elevado a w, e o dv aqui, ele vale u dw, du. Bom, na integração em relação a w, o u ele é constante, então eu posso escrever ele para fora da integral. Então, vai ficar de 0 a 2. Aqui eu vou escrever, aqui eu vou mudar para W1 e W2, tá? Porque eu mudei para a variável W. O que a gente vai fazer, gente? A integral de E na W, se vocês forem olhar lá na tabela de integral, vale E na W mesmo. Então, ele não se altera. Então, ele fica E na W mesmo. Então, só deixa eu apagar aqui, gente, esse símbolo, porque eu já estou integrando. Então, fica E na W. Resolvi essa integral. E na W calculado em W1, W2, né? Esse U é constante e está sendo multiplicado, eu carrego ele, tá? Du. Beleza. Agora, eu vou voltar para a variável inicial. Então, vai ficar meio integral de 0 a 2 de u, que é esse u que eu vou escrever na frente da exponencial, e o w inicialmente era v por u, então, vou voltar lá para a variável v por u, e vou colocar os limites de integração originais que eu tinha, né? Que era menos u a u, du. Resolvendo, então, os limites ali de integração, vai ficar meio integral de 0 a 2
No lugar do V, eu vou mudar para U e depois para menos U. Então, vai ficar E elevado a U por U, menos E elevado a menos U por U. Deu? Então, olha, eu estava derivando lá em cima inicialmente com relação a V, tive que fazer uma mudança de variável para resolver a exponencial, resolvi, e a hora que então eu coloco os limites de integração original, eu tenho que voltar para a variável que eu estava integrando, então eu substituo ela lá na variável V, que era a variável de integração, tá? Beleza, o que está acontecendo ali? Por mais que seja uma variável, U, independente o valor que ele assuma, ele vai dar 1 essa conta, né? A menos que seja 0 sobre 0, né? Então, desconsiderando o valor 0 sobre 0, isso daqui sempre vai ser 1. E aqui também sempre vai ser menos 1. Então, eu posso reescrever isso como sendo U elevado a 1 menos, fazendo o produto, U elevado a menos 1. Deu? Agora, eu tenho duas funções que dependem de U. Então, é como se eu tivesse duas integrais. Então, eu vou reescrever isso. Então, integrando U, vai ficar U quadrado sobre 2 vezes a constante. Esse E é uma constante agora, porque não tem nenhuma variável com ela, né? Calculada no intervalo de integração 0 e 2. Menos meio, que é essa constante aqui, que está multiplicando os dois termos, né? U elevado a 2 sobre 2, vezes 1 sobre E, que é essa outra constante aqui. Eu vou escrever o E lá na parte de baixo, porque o expoente é negativo, tá? Calculado em 0 e 2. Então, substituindo esses limites de integração 0 e 2, como que vai ficar? Aqui vai ficar 1/4, né? Vai ficar E sobre 4. Substitui lá no quadrado, vai ficar 4 menos 0. E nessa outra operação vai ficar 1/4 sobre E. No lugar do U vai ficar o 2 ao quadrado, que é 4, menos 0. 4 menos 0 é 4. Então, a gente pode representar isso como sendo 4 por 4 sobra apenas o E. E aqui simplifica os 4 também, sobra o menos 1 sobre E. Então, essa é a solução para o nosso problema, certo? O resultado da integral quando a gente realiza a mudança de coordenadas, tá? Se essa integral representa um volume, coloca lá no final unidades de volume, ok? Então, é mais ou menos dessa maneira que a gente vai proceder. No próximo exemplo, a gente vai fazer de forma semelhante, só que é um exemplo diferente do que traz lá no material, tá? É um exemplo que vai ser parecido, que vai mudar, vai ser a integração, porque a função é diferente, tá? Então, olha só. Exemplo número 2. Eu tenho a integral, que é a integral de cosseno de x menos y, x mais y, em que R é a região limitada pela curva x mais y igual a π, e pelos eixos coordenados, fazendo a mudança de variável sugerida aqui, certo? Então, da mesma maneira que a anterior, isso daqui vai resultar em x igual a u mais v sobre 2 e y igual a v menos u sobre 2, tá? E a gente vai calcular o jacobiano e atualizar a função. Então, a função em u e v, a gente vai mudar lá. Vai ser cosseno, u menos v é u, x menos y quer dizer é u, x mais y é v. Então, a gente só substitui. Carinha lá de cima vai ser o u, carinha de baixo é o v. O jacobiano, a gente vai calcular. Então, vamos ter que escrever a matriz jacobiana aqui. Deriva com relação a u, vai ser meio. Deriva x com relação a v,
vai ser meio também. Deriva y com relação a u, vai ser menos meio. E deriva y com relação a v, vai ser meio positivo. Calculou o determinante, vai ficar 1/4 mais 1/4, que é meio no final das contas, né? Bom, estudando as regiões que a gente vai integrar, resolver essa integral, né? Então, a região inicial, gente, eu vou fazer o gráfico aqui pra gente. Bom, aqui eu fiz o gráfico, então a gente tem uma primeira situação em que a função ela é limitada pelos eixos coordenados, então é o eixo x e o eixo y, e pela curva y mais x igual a π, que é essa reta aqui, que passa pelo ponto π para y e para o ponto π para x, tá? Quando a gente vai para outra coordenada, para as coordenadas para as coordenadas u e v, os eixos coordenados, que inicialmente é o x igual a 0, vai ficar u mais v sobre 2 igual a 0. E isso daqui a gente extrai que u é igual a menos v. O outro eixo coordenado, que é o y igual a 0, a gente vai ter v menos u sobre 2 igual a 0, da onde a gente tira que u é igual a v, certo? E a reta que a gente tem, que é o y mais x igual a π, vai ser essas duas funções, então, u mais v sobre 2, mais u menos u, no caso, mais v sobre 2, vou colocar entre parênteses para não ficar dois sinais consecutivos. Isso daqui vai ser igual a π. Eu vou simplificar os termos que são iguais com sinal trocado, que é no caso u sobre 2 e menos u sobre 2, e vou ficar com v sobre 2 e v sobre 2. Então, vai ser 2v sobre 2, que é v. Então, v vai ser igual a π. Então, o que isso significa? Que eu vou ter, como no gráfico anterior, eu vou ter uma reta que representa o u menos o v, que passa pelos quadrantes pares, uma reta que passa pelos quadrantes ímpares, que é u igual a v, e eu vou ter uma reta no eixo v, que vale π. Então, aqui seria o valor π para v, esse eixo é o eixo do u, esse eixo é o eixo do v, e a gente tem essa região aqui. Então, essa vai ser a nossa região da onde a gente vai extrair os valores para os limites da integral. Então, reescrevendo a integral, já com os limites de integração, né? No caso, a minha função era cosseno de x menos y, deixa eu escrever aqui para vocês enxergarem, né? X mais y dx dy. Agora, eu vou escrever ela como sendo. O que eu vou fixar? Eu vou fixar, gente, o valor de v e vou variar o u, tá? Então, eu vou deixar u em função de v. Então, olha só, fixando o v, ele tá fixo aqui no intervalo, lá no eixo do v, né? Ele tá fixo nesse intervalo de 0 a π, tá? Então, de 0 a π, o valor de v tá fixo. O valor de u, ele tá variando dessa reta, ele tá saindo dessa reta até chegar a essa outra reta aqui. Então, ele sempre sai do valor de uma reta até chegar a outra. Essa reta aqui é a reta u igual a menos v. Essa outra reta, que é o quadrante ímpar, é u igual a v. Então, como ele sai dessa, sempre da direita, no sentido da leitura mesmo, da esquerda para a direita, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa reta primeiro, como o primeiro variável de integração, limite de integração, e o v como segundo limite de integração, certo? Cosseno, parte de cima é
é o que a gente tinha chamado de u, então, uv, né? Então, a parte de cima era o u e a parte de baixo era o v, vezes o jacobiano que a gente tinha encontrado, que tinha dado meio, vezes du dv. Então, v é fixo, com intervalos fixos, né? Então, ficaria lá para a primeira integral, tá? Seria a integral externa. Bom, o que a gente vai fazer? Então, a gente pode ir resolvendo essa integral, né? Como que fica? Então, vai ficar de 0 a π. Eu vou colocar esse 1/2 já para fora aqui da integral, da primeira integral. E a gente vai pensar nesses carinhas aqui, né? Cosseno de uv, du, dv. O v, ele é como se fosse uma constante. Então, assim, lá na tabela de integral, qual é a integral do cosseno? A integral do cosseno vale seno. Só que, como ali tem uma constante, a gente precisa fazer mudança de variável. Quem consegue fazer isso sem precisar fazer mudança, com a prática, quem já está acostumado, habituado a resolver integral, acaba não precisando fazer essa mudança, tá, gente? A gente faz isso automaticamente. Mas para quem não lembra e se bate um pouquinho, então muda que nem a gente fez lá para exponencial. Então, a gente chama os carinhas de dentro lá de uma outra variável, w, e aí a gente deriva. Deriva o w e deriva essa função em relação a u. Então, vai ser du, e o v é uma constante, então a gente repete a constante. Isolando o du, o que vai acontecer? Vai ficar v multiplicado por dw, certo? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir essas informações para atualizar essa integral. Então, a gente vai colocar lá, ó, integral de 0 a π, 1/2. Aqui eu não vou escrever os limites de integração, vou colocar como W1 e W2, porque eu vou mudar de variável. Cosseno de W, que eu chamei o carinha aqui, o argumento de W. O du, ele não é só du, ele é v dw, dv. Como v aqui nessa primeira integral, ele é tido como constante, eu posso colocar ele para fora da integral. Então, vai ficar de 0 a π, meio vezes v, integral do cosseno. Agora sim, integral do cosseno de w é seno de w. Calculado em W1, W2, dv. Bom, quem que é o w? Então, agora a gente atualiza quem que é o w que a gente tinha substituído. O w era u sobre v. Era essa informação que a gente tinha colocado, né? Então, vai ficar seno de u por v. Limites de integração que a gente tinha inicial, menos v e v, dv. Vou substituir esses valores e vou ficar com o seguinte. Aqui eu vou fazer o produto do 1 pelo v e já vou escrever numa formato de uma fração só, tá? Seno, primeiro limite de integração, v por v, menos o segundo limite de integração, seno de menos v por v, dv. Seno de v por v é a mesma coisa que seno de 1. Seno de 1. Seno de menos v por v é seno de menos 1. dv. Bom, como seno ali, ele é uma função ímpar, eu não sei se vocês lembram desse conceito do ano passado, como o seno ele é uma função ímpar, eu posso escrever ele como sendo assim, ó. Vou colocar aqui só pra gente relembrar, né? O seno de menos x, quando a função ele é ímpar, é a mesma coisa que menos seno de x. Então, assim, se eu pegar e inverter o valor aqui, eu inverto o sinal da função. O cosseno é uma função par.
a função par acontece isso. Tipo, se eu pegar menos x, ele é a mesma coisa que o cosseno de x, é a mesma coisa que se fosse positivo. E no caso da função ímpar, ele inverte o sinal. Se eu colocar um elemento aqui com um valor negativo, ele tem o mesmo cosseno do valor positivo. Se eu pegar um elemento com valor negativo, ele vai ter um sinal trocado do valor positivo, tá? Então, isso aqui é a ideia de função par e função ímpar. Então, é esse conceito que a gente vai usar aqui, ó. Então, eu tenho seno de menos 1. É a mesma coisa que menos seno de 1. Só que eu tenho esse menos aqui de fora. Com o outro menos, vai ficar positivo. Então, essa continha aqui, eu vou fazer bem por passo, para vocês não se perderem, tá? Então, vai ficar menos seno de 1 por causa da função ímpar. E aí, eu tenho esse outro menos que já era da nossa conta, tá? dv. Bom, fazendo regra de sinal aqui, menos com menos fica mais. E eu vou ter aqui, no final das contas, 2 seno de 1. Então, vai ficar integral de 0 a π, v por 2, 2 seno de 1. O que está acontecendo, gente? Esse 2 seno aqui, ele é um valor constante, então eu posso colocar ele para fora da integral. Aqui é uma multiplicação, eu posso mandar esses carinhas embora, sem qualquer prejuízo, tá? Então, eu posso colocar eles embora e ficar só com a função que depende de v dentro da integral, tá? Então, seno de 1 comuta com a integral de 0 a π da função v, dv. E aí, integrando essa função v, a gente fica com seno de 1, v quadrado sobre 2, calculado em 0 e π. Vou substituir o π no lugar do v. Então, vai ficar seno de 1, π quadrado sobre 2, menos seno de 1, vezes 0, quadrado sobre 2. Esse termo zero. Final das contas, vai ser π ao quadrado, seno de 1 por 2. Essa é a resposta para a nossa operação, certo? Então, essa continha eu resolvi trazer para vocês. Ela não é uma integral difícil de fazer, é a integral do seno, mas para a gente relembrar esse conceito de substituição, quando a gente tem quando a gente está integrando, né? E também para a gente relembrar alguns conceitos da própria função, né? Como que a gente faz para reduzir essas funções trigonométricas. Então, é uma questão, assim, bem operatória mesmo, de relembrar alguns conceitos de trigonometria. Tá, gente? Então, essa seria a aula de hoje. Então, para a aula 4.2, né? Seriam esses dois exemplos. Já ficou um pouquinho longo demais a aula, mas, assim, eu quis fazer bastante detalhado, para vocês conseguirem pegar bem a ideia. Quando a gente for para o próximo tópico, que é mudança de coordenadas polares, a ideia é bastante semelhante, mas tem algumas particularidades que a gente vê em breve, ok? Então, espero que todos tenham compreendido, e qualquer dúvida vocês podem tirar lá na plataforma, ok? Abraços para todos.